Olá a todos, bem-vindos ao canal. Continuando com o tema de ponteiros, no vídeo anterior vimos como obter da variável seu endereço de memória, porém há mais do que isso. Aqui nós temos de forma mapeada a disposição de memória manipulada em C++. Texto, que está aqui embaixo, ou segmento de texto, ou ainda segmento de código, é a parte que contém o código compilado ou as instruções do código. Initialized Data, ou segmento de dados inicializados, que está aqui, é a parte onde ficam as variáveis inicializadas pelo programador. Por exemplo, int x igual a 0. Tende a ficar aqui. Initialized Data, ou segmento de dados não iniciados, é a parte onde ficam as variáveis não inicializadas pelo programador, mas sim pelo kernel do sistema operacional. Por exemplo, int x. Aqui em cima. Stack ou pilha é a parte onde os controles da execução do programa são guardados. Por exemplo, quando você chama uma função, onde ela está e como retorna para a posição correta. Quando você passa parâmetros para a função, onde eles ficam guardados até a função ser chamada? É tudo aqui no stack. Happy é a parte onde fica a memória dinâmica. É aquela variável que você só conhece o tamanho em tempo de execução. Por exemplo, você criou um programa que o usuário informa quantos registros ele quer cadastrar. Então você vai criar 5 registros para um usuário, 10 para outro, 3 para o seguinte. Assim você precisa criar as quantidades dinamicamente. Quando você trabalha com ponteiros, é exatamente esta área que você irá utilizar, a happy. A falta de memória ocorre quando a stack e a happy se encontram. Isso ocorre quando você cria muitas variáveis fixas e muitas variáveis dinâmicas. Com as variáveis fixas, vocês podem ou não estar inicializadas com 0. Elas podem ficar alocadas em qualquer outras áreas já explicadas, e o seu conteúdo no happy. Olhando a imagem, nesse caso, o stack cresce para baixo e o happy cresce para cima. Quando elas se encontram, acabou a memória. Essa foi a parte didática. Vamos agora para a parte legal, que é codificação. Então vamos criar um textinho aqui. Char ponteiro de texto igual a 0. Aqui estamos criando uma variável de ponteiro chamada texto. Aqui eu vou colocar texto igual a new char 1024. Com o comando new, estamos criando um tamanho dinâmico do tipo char com 1024 bytes de tamanho. Então, new char 1024 bytes. Você deve informar no comando new o mesmo tipo do ponteiro. Como o ponteiro aqui é char, o new também vai dar um char. Se é um int, será um int. Se é uma estrutura, será uma estrutura, e assim sucessivamente. O comando new serve para criar memória dinâmica, assim como o malloc em C. Então vamos aqui, if not texto, ou seja, ele é nulo. Então, erro ao alocar memória. Pula a linha, retorna 1. Então, depois de tentar alocar a memória dinâmica, é de boa prática fazer o teste se o ponteiro é diferente de null. Assim, a memória será alocada. Então vamos colocar um outro comandinho aqui, strcopy texto Wagner. strcopy, que está no cabeçalho string h, é um comando de C, sendo utilizado em C++. Você verá muitos comandos de C dentro de C++. Se você tem dúvidas sobre a linguagem C, veja a playlist da linguagem neste canal. Então, copiei aqui, agora vamos imprimir tamanho conteúdo. Aí, strlen texto. Cout, tamanho total, size of, texto, inline, delete texto. Então aqui o comando delete devolve para o sistema operacional a porção de memória alocada dinamicamente, assim como o free faz na linguagem C. Para todo comando new deve haver um comando delete, ou teremos o mesmo problema de estouro de memória. Você vai alocando memória e não vai liberando espaço. E se você não puder mais saber quais variáveis utilizaram o new, o happy vai crescendo e até haver o estouro. Você pode se perguntar, o sistema operacional não libera a memória? Sim, todo sistema operacional tem um garbage collector, assim como no Java, que de tempos em tempos verifica se a memória não está sendo utilizada e a retorna para a tabela de memória livre. O problema é saber de quanto em quanto tempo isso ocorre e se dará tempo para você utilizá-la. Bom, já falei bastante, né? O conceito aqui tem que ficar claro. Vamos executar? Beleza. Tamanho do conteúdo, que eu escrevi errado ali, é 6, e tamanho total 8. Por que colocou
6 e tamanho igual a 8. 6 é o nome sem o finalizador /0. E 8 é o tamanho do bytes do ponteiro. Lembra que eu falei que o int aqui é o ponteiro operacional? Quando eu mandei imprimir o sizeOf, que é uma função de C que permite me dizer qual é o tamanho desse tipo, dessa estrutura, ele me deu o tipo do ponteiro. O ponteiro aqui tem 8 bytes, não tem 1024. 1024 é o tamanho total que a string está utilizando. Agora, o tamanho do ponteiro é 8 bytes. Então, para deixar isso mais claro, vamos criar uma estrutura. Então, aqui, struct usuário, sei lá, char nome de 30 mais 1 int idade. Então, aqui, struct usuário é um ponteiro da variável usuário, que é igual a new struct usuário. Quase acentuei o usuário aqui. Aqui estamos criando um ponteiro do tipo struct usuário, com o tamanho struct usuário. Então vamos fazer um teste aqui, se fez a alocação de memória correta. Muito importante fazer o teste. Se não fez o teste, eu vou copiar aqui de baixo. Se não fez o teste, vai dar a realocação de memória. Vamos apagar isso aqui, que já está enchendo o saco. Então aqui eu vou dar main7, usuário, seta, nome, nulo, sizeOf, usuário, seta, nome. Zerando o conteúdo antes de usar. Lembra do main7? Eu vou escrever mais comandos aqui e já explico, tá? strcopy, usuário, seta, nome, Wagner. Usuário, seta, idade, igual 2 patinhos. Então aqui nós vamos imprimir nome. Então aqui é usuário, seta, nome, endline. Você não percebeu, mas depois que eu digitei usuário, eu apertei ponto, como se fosse uma estrutura normal. Ele me deu seta. Eu já vou explicar por quê. Idade, 2 pontos, seta, usuário, ponto, ele me mostrou seta, idade, endline. E depois que terminou tudo, vamos apagar o ponteiro com delete, já que eu dei new lá em cima. Então agora, antes de executar, se você reparou, quando criávamos a estrutura e acessávamos seus itens, utilizávamos o nome da variável, da estrutura, ponto e o nome do campo. Para a linguagem C identificar que se trata de um ponteiro e queremos acessar os campos do ponteiro, utilizamos seta. Por isso que quando eu apertei, é que você não viu, evidentemente, mas aqui no teclado eu apertei ponto, automaticamente o Qt Creator e o DevC deve fazer isso, o Visual Studio com certeza faz. Ele falou assim, pô, você está apertando ponto numa estrutura, só que ele é um ponteiro, então ele substituiu automaticamente por seta. Não foi tão complicado, né? Vamos executar. Tá vendo? Wagner e idade 22. Foi fácil, né? Ou você achou que quando você usa estruturas com seta isso foi complicado? Você tem que talvez fazer mais exercícios para melhorar isso. Isso demora um pouco para você ter em mente o tempo todo. Então agora vamos criar uma função e passar uma estrutura. Então vamos pegar essa estrutura aqui, vamos subi-la. Ela tem que ficar pública, senão ninguém consegue vê-la. Agora ela está pública para todo mundo. Eu não vou criar um header file para ela, vou criar aqui dentro, tá? Como é didático. Então void função struct usuário. Agora todo mundo enxerga a estrutura, ela está do lado de fora. Então aqui vamos colocar struct usuário, mas sem ponteiro. Uma estrutura sem ponteiro, aí o main7, aí não preciso testar isso aqui. O main7 agora, eu vou botar ponto, ó, vai virar um ponto mesmo. O Qt Creator não vai substituir para mim, porque ele está vendo que é um ponto. Aqui. E aqui. Na hora de imprimir também, isso aqui é ponto. Isso aqui é ponto. Às vezes o IntelliSense me atrapalha um pouco mostrando essas janelinhas.
O delete não precisa, mas eu vou chamar uma função aqui. Função, e vou passar a variável da estrutura, usuário. E vou mandar imprimir de novo os dados que estão na estrutura. E na função, vamos subir ela aqui. Eu só criei a assinatura, né? Tem que criar o corpo. Na função, vamos colocar aqui o parâmetro é pusuário, que é o parâmetro que vai vir para a função. E vamos colocar pusuário, idade igual a 33. Como eu não estou passando como ponteiro nem como referência, a alteração aqui não vai fazer diferença. Vamos ver? Olha lá, ele imprimiu Wagner 22 e Wagner 22. A alteração que eu fiz aqui na função não fez a menor diferença. Vamos alterar a função e passar a estrutura como referência. Passar um dado como referência é colocar aquele e comercial na frente da variável para obter o endereço de memória, tá lembrado? Então vamos aqui na função e vamos colocar o ezinho comercial. Só isso. Então aqui a função vai receber o endereço da variável, não uma cópia dela. Só que eu coloquei no lugar errado, né? É aqui, na frente da variável. Isso. Então tá. Vamos executar. Opa! Antes de executar na função, a idade era 22, depois que ele voltou da função é 33. Por quê? Porque como nós estamos vendo o ponteiro e eu passei uma referência da variável, ou seja, passei o endereço de memória dela, agora eu posso alterar a variável aqui dentro, porque vai refletir na variável que está lá fora, porque o endereço está apontando para um lugar só. Então qualquer alteração que fizer, vai refletir diretamente na variável. Bom, uma simples alteração mudou todo o contexto e nós nem criamos ponteiro ainda, hein? Só passamos o endereço da memória de uma variável fixa. Vamos alterar agora para ponteiro. Então, vamos tirar aqui o e-comercial. Vamos colocar ponteiro. E aqui vamos voltar como estava antes. Usuário ponteiro é igual a new struct usuário. Aqui volta a ser ponteiro, ponto. É legal que o STK te ajuda, né? Às vezes atrapalha. Ponto. Usuário, a mesma coisa. Vou copiar aqui para facilitar. Aqui. Ponto. Ponto. Que é seta, na verdade. E aqui, seta. Todo mundo é ponteiro, agora tudo é seta. E no final vamos dar um delete no ponteiro. Executando. E eu esqueci de colocar aqui como seta também. Seta. Vamos executar. Teve o mesmo resultado. Então, Wagner 22, Wagner 33. Então, teve o mesmo efeito. E você pode me perguntar, por que não uso o e-comercial, então, ao invés de ficar criando ponteiro o tempo todo? O e-comercial é para variáveis fixas. O ponteiro serve para variáveis dinâmicas. Uma última situação antes de terminar o vídeo. Você está passando um ponteiro de dados para uma função, mas não quer que a função altere nenhuma informação dos dados. Só as utilize. No parâmetro da função, utilizamos a palavra const para identificar uma constante. Então aqui, na função você colocaria const, estrutura usuário, ponteiro de pusuário. Você viu que já deu um erro ali, ó. Eu vou compilar só para você ver o erro por escrito. Olha lá. Talvez você não consiga ler, mas está dizendo aqui, a variável idade da estrutura usuário ela é um objeto de somente leitura. Então aqui você não vai conseguir fazer nenhuma alteração na estrutura, porque o const está impedindo de fazer isso. Então se eu quisesse, por exemplo, fazer alguma manipulação aqui, eu teria que pegar, criar uma outra variável aqui dentro, e aí manipulá-la do jeito que eu quero. X igual a 44, por exemplo. Mas assim, eu peguei a idade da estrutura, mas eu não consigo mexer na estrutura. Se eu compilar aqui, você vai ver que não aconteceu nada, a estrutura não foi modificada. É complicado? É um pouco complicado. Talvez o entendimento do que é um ponteiro, o que é um asterisco no ponteiro, o que é um e-comercial, quando passa um, quando passa o outro.
É só lembrar que quando você tem uma variável fixa, você passa o endereço de memória, então você usa o e-comercial. Quando você tem uma variável dinâmica, você usa o asterisco, você está passando o ponteiro. E todos os itens dentro de uma estrutura são acessados pela seta, não pelo ponto. Bom, acho que já fizemos muita coisa com ponteiros por agora. Se você quiser saber mais sobre listas encadeadas, por exemplo, com estruturas que utilizam ponteiro, por favor, acesse o playlist da linguagem C, que lá tem vários exemplos sobre esse assunto. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.